Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado. O agradecimento especial ao Grupo Avicela, que tem promovido esses nossos conversas, nesses debates, esse podcast especial. Eu estou com o Bruno Baclini, é um estudioso das questões geopolíticas internacionais e um grande expert também nos assuntos do Irã, da República Islâmica do Irã, e o meu amigo Walid, da Federação das Entidades Palestinas, da FEPAL, que tem se desgastado muito com essas idas e voltas, principalmente para a gente levar um outro foco que nós no Brasil ficamos um bom tempo sem praticamente submetidos, vamos dizer, a uma mídia unilateral, uma mídia parcial e que realmente o que aconteceu desde 7 de outubro até hoje tem mudado não somente a mídia local, a mídia oriental, mas toda a mídia internacional, especificamente a mídia ocidental e asiática, que a gente não fala muito daqui, mas o mundo hoje não é mais polar só o Ocidente, hoje tem um Oriente que pesa demais. Na conversa de hoje, talvez seja o primeiro assunto que podemos comentar, seria a respeito da tentativa de um acordo de paz promovido pelo presidente Biden e que aguarda uma definição do lado israelense, se tem interesse ou não em fazer uma trégua. Acho que o que está muito engraçado nessa história que o grupo Hamas está bem definido, está bem claro, está objetivo. Só tem um cara que fala em nome do Hamas e já passa a mensagem. E enquanto no lado israelense a gente vê que deveria ter um lado só também, o ministro, o primeiro-ministro falar. O que a gente percebe hoje é que qualquer ministro fala como se fosse o dono da decisão. Lógico, isso tem muito a ver com as circunstâncias do que está acontecendo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Walid, começando por esse aspecto, você acha que sai ou não sai acordo? A grande questão é para onde vai levar esse acordo? Ou seja, se for para que Gaza seja reconstruída para voltar ao que ela era, se for para os 13, 14 mil prisioneiros que antes não eram retornarem, se for para ter um cessar-fogo e voltar ao status quo ante, e Gaza continuar bloqueada, Gaza não se tornar uma parte da Palestina para uma solução definitiva, nós teremos mais um cessar-fogo, não mais do que isso. Quem acompanha as manifestações da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil, no cessar-fogo anterior a esse, e no anterior ao penúltimo, já que esse pode ser o último, nós dissemos que o cessar-fogo, até quando o cessar-fogo vai ser o prelúdio de um novo genocídio, o prelúdio de uma nova matança. Então esse é o grande dilema. E por que Israel vive ou o sionismo vive essa circunstância agora de indecisão, de imprecisão de quem vai falar em seu nome? Porque, na verdade, quem está falando é o Biden. Ou seja, Israel é um peão do Ocidente, e essa talvez seja uma coisa que esteja ficando clara. Aquela ideia de que Israel tem uma grande presença nos Estados Unidos e que a sua vontade, aquela ideia de que o rabo abana o cachorro, está absolutamente provado que não. Então, esse é o grande drama, esse é o grande a grande ficha a ser colocada ou apostada. Nós continuaremos aguardando o novo morticínio com uma Gaza bloqueada ou não? Se nós tivermos feito tudo isso, entregue 46 mil cadáveres, quase 90 mil feridos, 75 a 80% de destruição, a maior matança de médicos da história, de jornalistas da história,
a destruição da estrutura hospitalar, a destruição. Eu gosto de brincar, Assad, que Oslo foi destruída mais uma vez. Por exemplo, a esmagadora maioria das universidades são pós-Oslo. A esmagadora maioria da estrutura hospitalar é pós-Oslo. Portanto, Israel não tem nenhum compromisso com nada e nós queremos saber se os Estados Unidos estão dispostos a abrir mão do seu posto avançado nestes termos ou não. Então, no final das contas, nós vamos continuar com a mesma gasa aguardando o próximo genocídio ou não. Esse é o grande tema. Bruno, então você concorda também que nós estamos na frente de uma trégua, porque a solução fundamental do problema parece estar longe. Não é uma questão simplesmente de troca de prisioneiros ou de solturas de prisioneiros. Na verdade, existe toda uma indecisão do que será o dia seguinte, de imediato. E eu acho que o Walid tocou numa questão muito sensível. A luta ali envolve essencialmente o sionismo, não envolve somente... E dentro de Israel, se a gente lembra, até antes do dia 7, havia manifestações enormes contra a tentativa do governo mais extrema-direita tentar modificar e assumir o controle do jurídico de Israel. Então, esse problema, naturalmente, vai reacontecer, porque o que parece muito que essa guerra, ela é uma guerra religiosa, de certa maneira, tem um aspecto religioso do extremismo direita de Israel, baseado naturalmente na ideologia sionista, que está em evidência. Porque quando um ministro só tem na carga política dele, no currículo dele, um discurso político religioso extremista. Então, Bruno, como que você acha que as coisas vão acabar? Bom, obrigado por estar aqui, né? Com uma mesa desse nível, a gente até não fica intimidado, mas mede as palavras. Doutor Assad, o primeiro passo, acho que entender que tudo que o governo Biden queria, e talvez o governo Obama também quisesse, era ter de volta um Avodá, um partido trabalhista para chamar de seu em Israel, ou seja, ter uma força aparentemente social-democrata para promover suas guerras coloniais. E onde teria uma simbiose muito próxima. Netanyahu, para o seu gabinete, para o sistema político dos Estados Unidos, está muito mais próximo de Trump do que de Biden. Só que eles levaram a situação a uma situação de não retorno. Netanyahu forçou a sua institucionalidade para evitar sua própria prisão, como fez Berlusconi na Itália, por exemplo, e extremou o discurso da extrema-direita sionista, chegando a um ponto de não ter mais como retornar. Porque, por exemplo, se os números estão corretos, o maior financiador dos assentamentos ilegais na Cisjordânia sequer é o fundo judaico, já é o cinturão, chamado cinturão bíblico, da extrema-direita do Partido Republicano do Sul dos Estados Unidos. Se a gente for pegar os atos da extrema-direita na América Latina de impulso, de vocação neopentecostal e neocalvinista, a bandeira de Israel é mais presente que a bandeira do Brasil, por exemplo. Então, eu acredito que Tel Aviv entenda que eles extrapolaram o limite de ser um protetorado colonial com alguma vontade própria. Se transformou numa espécie de bandeira do Ocidente. Quase como que uma cruzada moderna. Só que com um genocídio a olhos nus, né? Então, quando você tem um gabinete como o de Netanyahu, onde, não quero julgar moralmente, mas a maioria de lá, dessa composição, creio eu que nenhuma pessoa sequer gostaria de estar junto num momento de lazer, porque não é confiável. Seja um gabinete de crápulas, onde a única saída é Benny Gantz, que é o carniceiro de Gaza em 2012, 2014. O Estado sionista se colocou numa situação que eles vão se obrigar em algum momento ou a dobrar a vontade dos Estados Unidos e apostar numa outra Nakba, numa solução final, ou uma parcela da sua sociedade civil vai ter que abrir mão do apartheid, como foi na África do Sul. A diferença é que a África do Sul
do apartheid, do pós-apartheid, não tinha um Estado tão forte, uma potência regional tão forte, sustentando a luta anti-apartheid. Embora não seja árabe, o mundo árabe tem, no caso que é o Irã. E tem uma aliança econômica importantíssima, que está vinculada, e que começa a abrir um monte de margem. Como, por exemplo, as relações Arábia Saudita-China são muito mais fortes que as relações hoje Arábia Saudita e Estados Unidos. Veja bem, a Arábia Saudita foi fundamental para acabar com a Guerra Fria. E era um aliado estratégico, ou seja, creio eu que os Estados Unidos também estão ficando sem opções. Agora, hoje, o que está sendo colocado na mesa é uma trégua. Não é um acordo para buscar uma saída para a questão palestina. Oslo foi enterrado, o Alito colocou bem, foi assassinado 2 vezes. Não tem uma proposta concreta sionista para dividir paz e água e soberania da terra ocupada. Então, qual saída está sendo proposta? Voltar ao gueto de Gaza? Enquanto a marinha israelense vai roubando gás, que está roubando gás no Líbano e na costa de Gaza? São temas que a gente não vai ver circular em mídia nenhuma e a gente tem a obrigação de trazer à tona aqui para ver uma saída, né? Ou pelo menos hipoteticamente uma saída. Perfeito. É isso mesmo? Eu concordo exatamente com essa análise, porque existe um problema para o projeto sionista e para Israel. É como perguntar se Israel é a última colônia do Ocidente. E é? E, na verdade, a luta, ela extrapolou, na verdade, os limites da causa palestina para se tornar uma luta contra o que sobrou do colonialismo, hoje, vamos dizer, em formato de imperialismo americano. Uhum. E também algo que precisava ser solucionado, porque o segundo grande passo internacional vai ser realmente a luta Estados Unidos-China na questão econômica, na questão de criar um novo... Então nós estamos na Ucrânia, fomos agora para Gaza e qual seria o próximo passo? Porque eu concordo plenamente com o Bruno disse, nós estamos frente a uma trégua que não consegue a não ser criar uma estabilidade para se pensar se alguém vai mudar de lado, porque os palestinos estão definidos, não tem nenhuma indefinição macro. Agora, os israelenses têm uma definição enorme para se decidir, vão continuar sendo sionistas de ideologia ou eles vão querer reformular o Estado para ser um Estado laico, que naturalmente só pode ser anti-sionista, né? E a maioria, pelas pesquisas até hoje que a gente vê, a maioria da população de Israel, pela primeira vez eles estão abordando questões mais sérias, né? Uma delas é a questão de deslocamento. Pela primeira vez Israel tem 120 mil deslocados na sua fronteira junto ao Líbano. A guerra não está mais somente em solo libanês, mas está em solo palestino ocupado. Consequentemente, isso afeta toda a economia, afeta a mesma coisa que aconteceu na Guerra Civil do Líbano, afeta a migração das pessoas. Um jovem de 30, 40 anos, ele não tem mais perspectiva de ficar lá. Principalmente se ele tem 2 filhos pequenos, sabe que eles vão servir no exército, a chance de o último round, a grande guerra, ainda acontecer é enorme. Então isso afeta demais. Mas eu queria abrir um pouquinho mais. Por que a questão palestina se tornou uma questão internacional? Só pelo humanismo do que está acontecendo ou porque realmente virou uma luta anticolonial, antiimperialista, ou virou um momento de mudanças do mundo unipolar para multipolar? O fim da União Soviética, o fim do bloco socialista, do socialismo real, levou à solução do apartheid na África do Sul e à tentativa de solução na Palestina. Pouca gente dá valor que as datas coincidem. Uma foi resolvida, um pouco porque os interesses estratégicos na África do Sul eram diferentes dos interesses estratégicos na Palestina,
e um pouco porque o projeto de apartheid na Palestina envolvia o extermínio de uma população originária e o da África do Sul não necessariamente, em que pese existia uma ideia clara de que todo o apartheid necessariamente pode precisar ou tende a precisar de um genocídio mais hora menos hora. Grosso modo, nós ainda não demos valor a uma questão fundamental e importante. Esse é o primeiro genocídio televisionado da história. Bem, e se as câmaras de gás tivessem sido televisionadas, como é que teria sido? E se Auschwitz tivesse sido televisionado, como é que teria sido? O que está sendo televisionado agora nunca foi visto ao vivo por pessoas comuns. E está tendo repercussões. Repercussões muito importantes. Ontem foi noticiado, alguns veículos noticiaram hoje, mas foi noticiado ontem já, que pela primeira vez, Nagasaki, nas atividades de memória das bombas atômicas sobre Nagasaki, não convida Israel. Ontem também a Suíça anunciou que vai prenderá qualquer líder israelense, no caso Netanyahu e Galán, se o TPI de fato emitir a ordem de prisão. Detalhe importante. Basileia, onde acontece o primeiro congresso sionista, em 1897, quando eles escolhem a Palestina como destino, é na Suíça. Isso é muito simbólico. E outra data simbólica é a de amanhã. Amanhã nós chegamos ao primeiro dia do início da guerra, da chamada Guerra dos 6 Dias de 1967. Por que esse elemento é importante? O extermínio em Gaza agora e o extermínio na Cisjordânia agora é a tentativa de resolver o que eles não conseguiram resolver em 67. Em 67, foi uma tentativa de resolver o que eles não conseguiram resolver em 47 a 51, que era a tomada de toda a Palestina histórica e mais um pouco, e a limpeza étnica de toda a Palestina. E, finalmente, nós temos um quadro hoje que é de aproximadamente 400 mil não-judeus, mais do que judeus, nas fronteiras da Palestina histórica, mesmo considerando que há perto de 4 milhões a 4 milhões e 200 mil de palestinos e seus descendentes, resultados da limpeza étnica de 47 a 51. Como isso tudo está sendo visto, televisionado, as pessoas precisaram tomar atitude. E as coisas estão acontecendo num nível que não Israel exatamente, mas os Estados Unidos e o Ocidente, porque este é um genocídio ocidental, não imaginavam que fosse acontecer. Eu palpito, e tenho dito isso, que eles não esperavam uma reação das pessoas diante da hipnose a qual elas estavam submetidas, tão vigorosamente contrária ao genocídio. Isso de um lado. De outro lado, para colocar a cereja, eu acho que todos aqueles que se opõem ao sionismo souberam se comunicar pela primeira vez com adequação. Todos os atores envolvidos. Esse genocídio foi comunicado como um genocídio já no dia 7. Eu acho que isso fez diferença. Continua fazendo diferença. Esta mesa de agora, em Arressala, faz parte dessa diferença. Não devemos subestimar isso. Bruno, vamos viajar um pouquinho mais longe para o Irã. Vamos. Com a morte do Raisi e seus ministros, o que muda no Irã, já que nós estamos na frente de uma eleição nova? O que muda, o que não muda na política global da República Islâmica do Irã? Doutor, excelente questão, né? Primeiro, queria aqui fazer um gesto de reconhecimento. Eu tenho 3 atividades profissionais, uma delas é professora de RI. O colega chanceler Abdollahian também era professora de RI, e como chanceler ele foi brilhante. Não poderia fazer o seu exercício de chancelaria sem o aval do presidente. Então a política externa dos últimos 3 anos, a gente olha daqui, e obviamente tenho descendência de árabe, libanês como o senhor, e eu quero mais ver o eixo da resistência vencer. Mas a gente olha em termos de infraestrutura, e essa infraestrutura é de uma economia que se transnacionaliza pelo continente asiático, o trabalho que foi feito é algo, olha, beira a vertigem. Acompanhando a mídia de lá todo dia, eu não me recordo, até a queda do helicóptero, infelizmente, de uma semana sem um acordo internacional ser assinado.
Seja um memorando de entendimento, seja uma primeira aproximação, seja um pré-acordo, seja um contrato, seja um convênio. Então, eu faria essa pergunta hipotética. Qualquer líder que vá assumir hoje no Irã, ele tem um acordo de 25 anos com a China para cumprir, 50 bilhões de dólares, sem usar a moeda dólar. Qualquer um que vá assumir a presidência tem um acordo de 10 anos no porto de Chabahar, que resolve 2 problemas. Um é fora do Golfo Pérsico, está longe da Marinha dos Estados Unidos. E 2, leva uma movimentação econômica para o Balochistão iraniano, que a gente sabe que é um problema, que é um território problemático. Mais pelo Baloch paquistanês. E a Índia imita o que a China faz no porto de Gwadar, que é no Baloch paquistanês, que financiou tudo e criou as condições securitárias para uma área retroportuária. Irã e Índia emulam o que a China faz e consolidam um porto comum no Índico. Qual é a diferença? Que no Paquistão, os militares de alta patente se assomaram numa guerra suja cibernética e derrubaram o premier americano porque ele fez a reaproximação com a Rússia, distensionou com a Índia e se aproximou do Irã, em plena guerra de outubro. Pouco antes da guerra da Ucrânia, depois veio a consolidar isso. Como é que vai suspender um novo chefe de Estado ou a bolsa de compensação comum que tem de usufruto do Mar Cáspio? Ou um chanceler novo vai buscar o Ocidente para diminuir as sanções e abrir mão do Cáspio? Vai fazer isso. E abrir mão da complementação de venda de ureia com o Turcomenistão? Também não vai. Aliás, enquanto a gente grava esse podcast, o embaixador brasileiro para a região está sendo chancelado pelo Congresso. Ou seja, um eixo econômico euroasiático e intraasiático é tão presente hoje que as sanções impostas pelo Ocidente e a quebra de acordo na transição de Obama para Trump já tem um efeito secundário. Então, se me perguntar, na política macro do Irã, o que vai mudar hoje? Se eu não me equivoco, não vai mudar nada. É possível ter um chanceler tão brilhante como o Abdullahian? Não acredito. Mas isso se cria. Você constrói essas pessoas públicas para chegar nesse nível. Na política doméstica, eu tenho as minhas dúvidas se a sociedade iraniana aqui se mobiliza politicamente e não tem mais apelo à massificação do martírio do que a mobilização pela política convencional, sejamos francos aqui, vai buscar uma solução diferente dessa. Tem questões em aberto? Tem. Tem questões éticas, sociedade civil, liberdades individuais, tem várias novas jurisprudências que poderiam avançar. Por quê? Porque o Ocidente já não incide mais tanto naquela sociedade. Então, hoje, considerando 3 fatores, internacionalização, institucionalidade e o tipo de mobilização social que se construiu, eu acho que dificilmente o país vai passar por algum período de instabilidade. Dificilmente. Então, pensando nesse aspecto, seja o Biden o novo presidente dos Estados Unidos, ou o Trump, ou um dos dois, eu acho que com essa crise na Palestina, com Israel, eu acho que a tendência é querer os Estados Unidos tentar, pelo menos, arrumar o acordo nuclear, ou não? Em tese, sim. Em tese, sim. Se a gente pensar com algum grau de racionalidade, os Estados Unidos ganham mais com o acordo nuclear, porque vão formalizar uma limitação de desenvolvimento tecnológico do que sem um acordo. Porque, vamos pensar no que o Alito colocou agora. A gente está vendo na Palestina um genocídio a céu aberto, correto? Estamos acompanhando uma hipocrisia em tempo real. Esta mídia, por exemplo, e qualquer mídia em qualquer língua do mundo pode colocar. Por que a agência de energia atômica não vai para o território ocupado de 48, o vulgo Israel? Por que não manda um fiscal no reator de Dimona? Se o próprio general Colin Powell disse que Israel tem no mínimo 200 mísseis, talvez 300. Então esse nível de hipocrisia também enfraquece um pouco essa posição pública dos Estados Unidos. Então, hoje, para algum tipo de racionalidade, o ideal seria avançar no acordo nuclear. Sinceramente, eu duvido. É um preço muito alto para o Biden pagar,
E Trump, em ganhando de novo, vai sim. Aí tudo é possível, tem que ligar o imponderável, porque tem que se preparar para qualquer coisa acontecer. Se vale a anedota, o general Hassan Soleimani dizia que Trump é um gerente de cassino. Então a gente está diante de um croupier, de um malandro de roleta. Se ele vier a ganhar, tudo pode acontecer. De certa forma, eu queria voltar para a Palestina. Se fala muito na questão do dia seguinte. Existe qualquer possibilidade do grupo Hamas ficar fora de uma autoridade presente administrativamente e governamental em Gaza? Para o bem da Palestina e do sucesso palestino para o futuro médio ou longo, é desejável e necessário que todas as forças políticas de resistência e sociais estejam incluídas em alguma fórmula de governança. O Ocidente, evidentemente, é quem menos quer isso. Israel, claro, precisa da divisão palestina. E essa divisão não é meramente política. Vamos supor que Gaza fique isolada há mais 20 anos. Afinal de contas, de 2005 até agora, estamos falando de quase 20, de 2007 até agora, 17 anos hermeticamente bloqueada. Isso vai criar um novo Palestina, um novo ethos. E você vai inviabilizando a Palestina. Então, é bloqueio para Gaza e colonização da Cisjordânia. A Cisjordânia sai de Oslo com 160, 170 mil colonos, que eram para ser evacuados, e pelo contrário, nós temos 750 mil agora. Então, sob o ponto de vista dos palestinos, é impossível imaginar uma fórmula que não albergue todas as forças. Só que isso não é tão simples. Essas forças concordam em tudo? Pode ser que elas tenham divergências muito profundas. Por exemplo, para nós sermos bastante advogados do diabo diante de nós mesmos. A fórmula resistência armada, exclusivamente ou combinada, e uma fórmula que prescinda de toda a resistência armada. Essa fórmula, que porventura prescinda da resistência armada, ela precisa do desarmamento de Israel. Então, novamente, o grande problema é Israel. Por que Israel não pode... Se Oslo tivesse triunfado, nós teríamos agora 31 anos de Oslo. 31 anos de Oslo em que palestinos não precisam e não serão atacados. E mais importante, os israelenses não seriam atacados? Algum israelense estaria querendo servir o exército 3 anos? Algum israelense estaria querendo ler tal qual esses rabinos fanáticos dizem da leitura religiosa, que precisa necessariamente exterminar o palestino porque ele é o cananeu a ser exterminado? Evidentemente é que não. Então os palestinos também estão num dilema. Qual é a fórmula de governo? Por incrível que pareça, a unidade dos palestinos depende de um rearranjo global. Com Biden, por exemplo, e os Estados Unidos pensando tal qual eles pensam, e tal qual eles implementaram esse genocídio. Qual o governo palestino que vai existir para evitar um novo genocídio? Que garantias nós palestinos temos para evitar um novo genocídio? Que garantias nós palestinos temos de que o regime de apartheid vai acabar? Você falou em retornar à Palestina. Existem algumas coisas. Por exemplo, nós não abrimos mão da resolução 94 do retorno dos refugiados palestinos, que são, ao todo, mais de 6 milhões. Dos quais 4 milhões e 200 estão fora das fronteiras da Palestina histórica. Perto de 70% da população de Gaza é refugiada resultante da Nakba de 48 e perto de 23% a 25% da Cisjordânia também é refugiada. Esse retorno implica na necessidade da restauração demográfica da Palestina histórica. Os israelenses, ou os sionistas, ou o Israel do futuro, que eu não sei qual seria, aceita a ideia de que os refugiados devam retornar e acabe a maioria judaica? E se não acabar a maioria judaica, acabou o regime de apartheid? É possível continuar um regime de apartheid? É possível uma solução de 2 estados, vamos supor que essa solução persista, em que um dos estados, o de Israel, siga sendo um regime de apartheid? O direito internacional admitiria esta fórmula? Admitiria um Estado que admite e legisla
categoricamente que ele é um Estado de supremacismo judaico. Então, temos mais coisas, na verdade, a arrumar, que o Ocidente estragou. O Ocidente estragou, e eu finalizo. Oslo, que era um arranjo absolutamente ruim para os palestinos, foi destruído. Quem matou Yitzhak Rabin foram os fanáticos judeus. Quem elegeu logo depois dele, 95, 96, o Netanyahu, que festejou, foram eles. Quem levou o Ariel Sharon ao poder, que destrói Oslo II, foram eles. O Oslo II era para ser implementado a partir de 2000. Ele chega no poder em 2000. Quem assassinou Yasser Arafat por envenenamento, foram eles. Quem invadiu o Líbano e atacou o Líbano incontáveis vezes e prejudicou todas as relações na região foram eles. Quem participa da destruição da Síria são eles. Quem ameaça com armas nucleares, porque eles têm, todos os vizinhos, especialmente o Irã, são eles. Do que nós estamos falando? Agora, a questão entre a Palestina, entre o mundo, entre os israelenses e os Estados Unidos. O Netanyahu parece ser um fardo, ele e a turma que está com ele em cima dos Estados Unidos. Uma questão, se luta muito pela normalização dos relacionamentos de Israel com os países do Golfo Pérsico, essencialmente. Um fato muito importante, por exemplo, no relacionamento dos Emirados, quando foi um dos países primeiros a fazer a normalização, o que aconteceu com a equipe inflada do Netanyahu? Ela quis entrar e participar das empresas, principalmente portuárias, presentes nos Emirados. E ela tem que deslocar alguém, porque as empresas funcionam. Ela tem que deslocar quem? Foram deslocar quem? Os americanos. Quer dizer, existe uma importância muito grande entre o que a gente chama de judeus de Manhattan, que são os judeus que têm interesse em economia, em colocar o cartão de crédito no Irã, têm interesse em vender seus Boeings, querem fazer os grandes negócios. E o Irã, bem ou mal, é o portal da Ásia, porque você instala lá toda a tecnologia, você compete com a China. Então, esses aqui já, de certa maneira, provavelmente estão enxergando o Netanyahu como um fardo e Israel como um fardo, porque os israelenses, na questão de normalização, normalizar o quê? Ter relacionamento comercial. Às custas de quem? Os que querem vir dos Estados Unidos e fazer os acordos, não. Se você é dos Estados Unidos, você não vai fazer acordo. Primeiro é a gente. A gente, eu digo, os israelenses que pensam nessa linha sionista, enquanto muitos americanos, principalmente da área financeira de Manhattan, já pagamos, já ajudamos, agora vocês vão querer a normalização para quê? Para tirar as ações norte-americanas das petrolíferas sauditas? Ou vocês querem entrar no Bahrein, vocês querem entrar nos Emirados? Então, essa questão também parece que está afetando, e essa perda de paciência do Biden, a gente não pode dizer que tudo é combinado, não. De certa maneira, é o fardo que o Netanyahu cresceu demais, não somente ele, mas praticamente nos últimos 20 anos, fazia e deitava, e ele aproveitou o momento que ele realmente começou com o último projeto dele, que seria a nova Nakba, novo deslocamento de Gaza, população toda de Gaza, e para ser o grande herói de Israel e marcar, por final, a grande soberania, vamos dizer, econômica, militar de Israel. E aí apareceu o Irã nessa história, criando, vamos dizer, todo o eixo da resistência. Como que você coloca esse relacionamento do Irã com seus aliados? Você os define como aliados ou como súditos? Boa pergunta. Eu até tenho vergonha do que eu já escrevi há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, sem entender a natureza do tipo de aliança, e supunha que uma potência média podia ter pretensões imperiais.
Hoje eu vejo que não. Então, se a gente for pelo manual, né, o Irã tem por obrigação proteger os oprimidos, ou seja, proteger o conjunto do xiismo, seja ele duodecimal ou ampliado. E aí é um leque muito heterodoxo, né? Chega na população aláwi da Síria, por exemplo. Chega no xiismo bem ampliado. E, de certa forma, oficiar como grande Estado protetor. Aquilo que, dentro do panarabismo que eu aprendi em família, seria o papel histórico do Egito, né? Até a vergonha de Camp David. Então, o acordo vergonhoso aquele. Esse é um dado. O outro é que, se a gente for ver bem, doutor Assad, depois de 79, se o Irã quisesse, ele poderia se fechar em si mesmo e ser uma potência econômica. Emular um pouco, imitar a vocação saudita. Todas as condições estavam dadas ali. Porque tinha o complexo de Abadan nacionalizado, tinha expertise na produção de petróleo e poderia avançar para já na cadeia petroquímica na própria década de 80. Aí eu sinceramente eu não sei o que aconteceu primeiro. Eu teria que... Se foi a estupidez do governo Saddam Hussein, se foi a vingança de Jimmy Carter depois da vergonha dos reféns. O que aconteceu? Mas houve um esforço da Casa Branca em não deixar nunca mais o Irã em paz. E esse esforço ele é contínuo. Essa é a primeira observação. A outra, tem horas que dá errado para o inimigo. A guerra de 2006 contra o Líbano, que a resistência libanesa ganhou, é o ponto da virada, né? Acho que eram 2 vitórias no século XX. A de 2000, quando são expulsos os invasores, e 2006, quando não conseguem, mesmo com supremacia aérea, garantir tomar território nenhum. E aí acho que mudou tudo. Eu tenho quase certeza que mudou tudo. A outra dimensão também que a gente tem que lembrar é que a gente está em 2024, então está muito distante do 11 de setembro já. Está muito distante do fantasma salafista ou das redes mais obscuras que a gente puder pensar aqui. Daria outro programa para falar pisando em ovos, para não incorrer em falsa informação. Mas está muito longe do que eles chegaram a chamar nos Estados Unidos de... A gíria em inglês seria GWOT, a Guerra Global contra o Terror. Né? Desde que as células fossem inimigas. Se fossem amigas, tudo bem, não tinha nenhum problema. E deu tudo errado. Doutor Assad, o Comando Africano, fundado em 2007, que a sede era para ser no Quênia, ele está em Stuttgart hoje, na Alemanha. E uma parte em Frankfurt. Porque os Estados Unidos não têm condição de segurança de botar um comando permanente em África. Olha como é que esse mundo mudou. Porque quando eles chegaram em 2007, a mancha salafista era desse tamanho. Agora ela está em toda a África subsaariana. Como é que se instala um comando militar permanente para combater um adversário e o adversário só faz crescer depois que você instalou ali? Alguma coisa está errada. Então, tudo isso se percebe. Tudo isso se faz notar por especialistas, por estrategistas, por estadistas, por formadores de opinião. Quando você vê, está na boca de quem consegue incidir na tomada de decisão coletiva. Agora, a tua primeira parte enunciado é a minha grande dúvida. Eu cresci entendendo que o lobby israelense, o AIPAC, era mais poderoso que o Departamento de Estado. Era o único lobby com poder de veto. Nenhum secretário de Estado pode ser aprovado sem passar pelo AIPAC. O AIPAC. Agora, hoje, eu sinceramente eu não sei a quem Antony Blinken obedece. Se ao AIPAC ou ao moribundo governo Biden, por exemplo. Não sei. É uma dúvida sincera que eu tenho. Sim, isso é reflexo você vê hoje em Israel. Israel hoje, na perda, na derrota, ela não tem um líder. O Netanyahu é combatido pelos seus próprios ministros mais importantes. Se você não fizer isso, eu me demito. Não, eu vou demitir, eu quero guerra até o fim. Lógico, não é ele que está pondo a mão na massa, né? A gente estava comentando agora há pouco como que o balanço de forças mudaram, né? Você vê, os iemenitas há uma semana bombardearam o porta-aviões Eisenhower. E eles bombardearam ele
numa região próxima a Jeddah, tanto que o refúgio do porta-aviões é em direção ao Mar Vermelho, em direção a Jeddah, na Arábia Saudita. Mas o engraçado é que eles foram bombardeados em seguida, e rebombardearam o Eisenhower, o porta-aviões. E o que aconteceu? O porta-aviões teve que se afastar mais 200 quilômetros. Ele já estava afastado. Ele teve que se afastar mais 200 quilômetros e ele foi zarpar praticamente perto do porto em Jeddah. O que significa isso? Estão com medo de ser afundado pela primeira vez na história. Por quem? Por iemenitas que até ontem andam descalços e ao mesmo tempo estão ali conseguindo minimizar qualquer poderio de um porta-aviões. E um desses mísseis, se realmente a hora que acertar em cheio, vão ter a primeira grande humilhação norte-americana. Isso significa o quê? Todas as suas frotas, seus porta-aviões, suas estruturas marítimas não servem para nada. Então, essa conjuntura de mudanças, ela ainda vai aparecer muitas coisas em relação a isso. E uma coisa assim, não digo engraçada, mas uma coisa que foi desmascarada, por exemplo, a participação do próprio Netanyahu e dos sionistas na política da Ucrânia. Quer dizer, que tem a ver uma coisa com outra? Tem muito a ver. A estrutura militar estava sendo preparada por Israel, a tecnologia de Israel estava sendo colocada na Ucrânia com apoio de quem? Com apoio da OTAN. Isso durante anos, mais de 14, 15 anos, que vem sendo colocados. Então, foi derrubado por quem? Foi derrubado, segundo arte de guerra, por gente que vivia embaixo do solo. Como é o caso hoje, quando se ameaça o Líbano. Israel não tem mais forças armadas de artilharia ou de infantaria, que seria homens. Ela não tem mais opção nenhuma de fazer infantaria entrar no Líbano, ocupar espaço. Hoje toda a sua força está nos bombardeios que ela fez em Gaza. O que fez em Gaza? Bombardeou. Na hora do vamos ver, eles estão passando humilhação. Porque o combatente palestino vive na estrutura, na sua própria terra, vive em seus túneis, vive, mas tem o principal, que é a vontade política e a vontade de vida, né? Então, realmente, tudo isso tem uma influência. É o que está acontecendo no Líbano, de certa maneira. O Líbano foi saqueado por Israel desde 1947, 48. Depois teve as guerras. O sul do Líbano sempre era um saco de areia, como se fala em luta, até 2000, depois de 2006. Hoje está se lutando em território palestino ocupado. Significa o quê? Significa que, como disse o secretário-geral do Hezbollah, a briga a briga contra o sionismo e contra tudo que se tem chamado de Estado de Israel é uma briga que vai ser vencida por pontos e não vai ser vencida por um nocaute. Significa que a gente volta à essência da nossa conversa, a primeira pergunta: o que vai acontecer agora? Vai ter acordo ou não vai ter acordo? Tudo é provável que tenha um acordo, apenas aquele acordo de você ir para o seu canto, sentar um pouquinho, se recuperar, um gelinho aqui, uma solução, a não ser que surja realmente uma liderança mais consciente e transforma os sionistas em árabes. Aí se convive todo mundo. É uma viada... Uma parte deles já, né? É mais ou menos, se a gente for analisar assim, o
que aconteceu nos anos 1000 e 1000 e pouco? As cruzadas. O que eram as cruzadas? Um grupo de fora da lei, um grupo de sonhadores sobre uma bandeira religiosa. Vamos lá para o Oriente, porque lá parece que tem riqueza. Fizeram as cruzadas, a 1, 2, 3, e chegaram e instalaram lá. 200 anos depois, o que aconteceu? Uma parte virou árabe e a outra parte teve que voltar. E mais ou menos Israel está na mesma situação. O que eles fizeram? Trouxeram gente do mundo inteiro sobre um pretexto de holocausto, sobre um pretexto de sionismo, de juntar os judeus. Não sei o que deu na cabeça do cara. Poderia juntar todos os cristãos, todos os islãs, embaixo de uma mesma bandeira. Então fizeram isso. E o que aconteceu no final? A mesma coisa que as cruzadas. Uma hora você não vai conseguir ficar num terreno que não é seu. Uhum. Toda a questão é a questão de ocupação. É um visitante mal convidado, mal querido. O que vai acontecer? Ou ele vira árabe, ou ele simplesmente tem que pegar as coisas e... Sabe essa, se me permite? Existe uma infantilização da história no curso dos milhares de anos, e a desinfantilização dela coincide com um pouco do que você está falando. Vamos pegar, por exemplo, o grande avanço mongol. Ele avançou sobre a Pérsia, avançou sobre, enfim, toda aquela área, Irã, Bagdá, aquele grande... Parou no Egito. Varreu tudo que tinha na sua frente. Quantos de fenotipia mongol tem nessa região? Quase nada. Nada. Porque, de fato, não houve, no curso dos tempos, substituições populacionais. O que quer dizer que o invasor sempre se foi. E não vai ser diferente agora. Sempre se foi. Na Palestina, o dado mais preciso é uma pesquisa publicada em 2017 para o Líbano de vocês, que na verdade é o nosso, porque nós somos levantinos, as fronteiras são artificiais entre nós. 90% são descendentes dos antigos cananeus. Quer dizer que nunca houve substituição populacional. Então nunca teve êxodo também. Isso. Houve sempre muita gente que foi e um pouco ficou. Por exemplo, os cruzados que se arabizaram ficaram ali. Como eles eram poucos, o pouco que ficou, somado a outros, são esses 10%. O restante é cananeu originário. Consequentemente, nunca houve substituições populacionais. O grande mundo árabe, vamos dizer dele. Houve um grande processo de arabização tardio com o avanço da islamidade. Então, o marroquino, ele é o árabe da Síria? Não. Então, a própria ideia de dizer que aquele que está lá na costa atlântica, que é o marroquino, é semita, sob o ponto de vista do semitismo para aquela região levantina, por língua ou não, também não é. Então, toda essa tentativa de enquadramento de todas as populações, de todas as culturas, de todos os espaços geográficos com suas demografias, mundo afora, a percepção europeia da Europa Central, de uma parte da Europa Central, de uma parte da Europa mais ocidental, a partir do centro para o ocidente, que concebeu a ideia de Estado-nação homogeneizado, etc., é absolutamente falsa. E o sionismo esbarra nisso. Não é necessariamente que todo o império tem uma vida como se fosse biológica de início, meio e fim. Não é por isso. É porque, de fato, as populações originárias é que ficam, as populações originárias é que garantem o futuro naquela terra. E quem foi fazer futuro que não é seu, fora do seu território, ele volta para o seu território também. Como derrota imperial, como falha de plano, como você falou que às vezes não faltou combinar, os adversários não deixaram de combinar e alguém fracassou no seu intento. Sim. Tudo isso, essa é a verdade. O resto é conversa mole. Quem vai triunfar no Oriente Médio, já que nós estamos falando um pouco de Irã? O Irã, por razões óbvias. Sobre os outros, não. Como projeto nacional. O PIB iraniano hoje, pela paridade do poder de compra, oscila entre 1,7 e 1,8 trilhão de dólares. Quanto é de Israel, com a ajuda estadunidense, a ajuda de todo mundo, de todos os banqueiros e a ajuda desse trombo bíblico? 300 bilhões de dólares. Detalhe, hein, Walid? Só naquele ataque, um ataque simulado, combinado,
Foi um gesto diplomático o ataque aquele. Aham. Custou 22 bi de dólares para defender o Estado sionista. Em 12 horas. Detalhe, estava falando antes da força aérea e da capacidade de você atacar por mísseis ou força aérea. E você também citou muito inteligentemente o porta-aviões. O que a Turquia, por exemplo, briga? Ela quer defender o seu espaço aéreo. O Ocidente, ou a OTAN, se fez com a supremacia aérea sobre os outros. Mesmo os aliados, não é dado para eles a capacidade da defesa antiaérea. Quando você tem uma força como essa dos filmes distópicos, que é a população iemenita que sai debaixo da terra, né? Como você disse, e ameaça um porta-aviões, o maior estadunidense, que é nuclear, inclusive, o Eisenhower. Quando os mísseis S e outros sistemas mais interferem na aviônica ocidental. Por que a Turquia compra o S-500? Óbvio, porque ela quer blindar o seu espaço aéreo. Então, onde é que o Ocidente vai continuar mandando e como ele vai continuar mandando? A tendência é ele não mandar. Ele não mandar mesmo. E para fechar, focando em Israel. Essa quase quermesse que o Irã anuncia para atacar o Irã, como você disse, um gesto diplomático, 80% ou mais da defesa antiaérea aplicada não foi israelense. Não foi israelense. O sistema Arrow, que é o sistema antiaéreo deles, que é um sistema de radar avançado, ele é praticamente 100% estadunidense, porque até os operadores deles são estadunidenses. O sistema Arrow. Então, ele não é israelense. Tem dois parafusos que os israelenses produziram para dizer que eles produziram, digamos assim, alguma coisa. E para finalizar, que trocas comerciais que Israel pode garantir com alguma vantagem para algum país? Vamos pegar o Brasil. Nos últimos 3 anos, o superávit no comércio para o Brasil com o Irã arranha, eu atualizei ontem, arranha os 20 bilhões de dólares, enquanto que Israel dá um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares. E não é desses últimos 3 anos apenas. Quer dizer, por exemplo, romper com Israel não tem sequer dano econômico. Pelo contrário, tem uma economia. Com o Oriente Médio, nós temos condições, com o Oriente Médio, quero dizer, por enquanto, o mundo árabe apenas, depois a gente amplia. Nós temos condições, hoje nós temos um comércio bilateral na casa dos 25 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de mais de 10. Nós temos condições de triplicar isso. E se nós colocamos o Irã e a Turquia na jogada, nós estamos falando de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados de território contíguo. Estamos falando de alguma coisa de 600 milhões de habitantes, ou seja, a América Latina inteira. E estamos falando de um PIB combinado que é de muitos e muitos trilhões de dólares. Então, sob o ponto de vista dos interesses do Brasil, nós estamos falando aqui no Brasil. Essa aqui é uma bancada que nós estamos falando no Brasil. Então, nós temos que defender o Brasil. E, automaticamente, o sionismo é inimigo do Brasil, porque o sionismo e os Estados Unidos precisam manter o Oriente Médio ocupado para que outros países não usufruam dessas potencialidades. E, para mantê-lo ocupado, precisa mantê-lo em destruição permanente. Resolver a questão da Palestina significa isso, e eu acho que o Estado brasileiro enxerga isso. Resolver as questões do Líbano significa isso, resolver as questões da Síria significa isso. E eu faço sempre essas comparações, e aí poderia falar do BRIC um pouco, que esses 3 países somados, Egito, Arábia Saudita e Irã, significam mais ou menos 230 milhões de habitantes, significam mais ou menos 5 milhões e 100, se não me engano, de território somado, quilômetros quadrados, né? 5 milhões de quilômetros quadrados, e estamos falando de mais de 5 trilhões de dólares pela paridade do poder de compra de PIB combinado. Isso sim é realidade geopolítica. O resto é pseudo-ideologia e a Globo defendendo o genocídio. Eu queria fazer uma pergunta final, porque o assunto aqui a gente pode ir até horas e horas e a coisa... Só uma observação, por favor. É muito rápido. O ataque ao porta-aviões Eisenhower foi dito com todas as letras quando desembarcou o secretário de Defesa dos Estados Unidos nos territórios ocupados de 48, 3 dias depois do 7 de outubro. Estamos deslocando nossas forças para o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Aqueles que ousarem, que estiverem pensando em nos atacar, a gente só diz uma coisa, só diz essa palavra: não o faça. Só dizia isso: don't do it. E agora? Agora estamos falando don't do it, mas
Mas com um som um pouquinho agora? mais baixo. Poxa, e agora? E que eu digo lá em Bagé, não é isso? Pois é, e agora que eu vou dizer lá em casa? E agora? Imagina. Sim, claro. Não tem. Ali as forças também que estão influenciando muito, porque tanto o Hezbollah como o Hezbollah do Iraque, como o Iêmen, especificamente, eles se colocam como uma frente de suporte, de apoio. E, naturalmente, o Iêmen, o grande impacto dele foi, primeiro, dizer, olha, quem pode cobrar pedágio aqui sou eu. Então, quem vai para Israel não vai mais. E o porto de Eilat morreu. Morreu. Isso tem um impacto. Como que isso vai voltar? Porque a questão não é somente parar as coisas em Gaza. Parou as coisas em Gaza, vamos dizer que amanhã saiu um acordo de cessar-fogo duradouro. Vamos dizer, e o Líbano? Israel vai voltar os 100 mil, 120 mil colonos numa boa, tá tudo bem, paz e amor, de jeito nenhum. O próprio Hezbollah, dessa vez, vocês vão ter que se retirar. Querem respeitar a resolução 1701, vocês têm que se retirar. Não é somente não violar o espaço aéreo, vocês têm que se retirar. Agora, para finalizar, uma mesma pergunta que eu queria fazer aos dois. Para o mundo, quem seria melhor, o Biden ou o Trump? Para o mundo, vou responder como brasileiro, que tem a ameaça do bolsonarismo no Brasil e do trumpismo tropical. Pela primeira vez, ou seja, a gente vai calcular relações políticas médio e longo prazo 10, 20 anos, até formar uma geração. Então a gente tem quase uma geração. Pela primeira vez na América Latina tem um espelhismo dos sistemas políticos nacionais com algum grau de identificação com a disputa política dentro dos Estados Unidos. Então, para a América Latina eu tenho certeza. Qualquer coisa menos o Trump é melhor. O jogo internacional do império não vai mudar, mas a política doméstica de nossos países latino-americanos pode mudar em muito. Disso eu tenho certeza. Para a relação Oriente Médio e Oeste da Ásia, há que se ver. Só tem um detalhe, o Trump é imprevisível. E o Biden é um hipócrita, mas ele tem alguma racionalidade no seu jogo. Seria essa a observação. Eu acho que nós precisamos, não que eu queira fugir da resposta, claro que não. Mas eu vi um dado, Assad, Bruno também, muito interessante. Há algumas semanas passadas, o Congresso estadunidense debateu aquele pacote de ajuda econômica para armas, etc., que incluía Israel, né? Ucrânia, Israel, Taiwan e outras coisas mais. E havia uma discussão se subordinava isso, condicionava isso à invasão de Rafah, aquela pequena, 1/6 do território de Gaza, que concentra hoje toda aquela população, ou não. Bom, aí uma quantidade de parlamentares estadunidenses votou pela condicionante. E eu fui dar uma olhada, peguei os números lá, deu 20% dos que estavam presentes e votaram, 20%. Votaram pela condicionante, o que não é pouco. Daí eu peguei os deputados por partido, 40% dos democratas votaram pela condicionante. Então, na verdade, os Estados Unidos hoje estão passando, possivelmente, por uma transformação também. Então, não é Biden e Trump apenas. É o que serão esses partidos, o que será a sociedade estadunidense. De 2013 para 2024 agora, segundo o Instituto Gallup, a última pesquisa, a opinião pública favorável aos palestinos nos Estados Unidos saltou de 12% para 27%, um aumento de 125%. Na juventude já é a maioria, e os acampados nas universidades não são, primeiro, as universidades são as universidades de ponta dos Estados Unidos, aquelas que formam os grandes quadros, quem vai ser presidente dos Estados Unidos, etc. E, fundamentalmente, esta juventude, portanto, será a dirigente dos Estados Unidos no futuro. Então nós temos que entender os Estados Unidos na complexidade que é esse país e entender, para finalizar, que pela primeira vez, na verdade não é de agora, mas já de alguns anos, quem tinha ouvido falar de AIPAC há 10 anos atrás? Só quem estudava a área. Ninguém. Por que o AIPAC agora é ouvido?
se ouve dele, perdão, dizendo, porque ele precisou aparecer na cena pública. Ele nunca precisou se mexer tanto. Por que as pessoas ouvem falar da CONIB, a Confederação da Inquisição no Brasil? Porque ela foi acusada diretamente e ela apareceu com todo o seu racismo, toda a sua xenofobia, com todo o seu preconceito, com toda a sua defesa do genocídio. Então os Estados Unidos passam por isso. Agora, qual que é a aposta? É como você estar no cassino do Trump, né? É difícil, de fato. Queria agradecer muito ao professor Bruno, professor Walid. Obrigado. Queria agradecer ao grupo Aricela, ao nosso amigo Nasser, que nos ajudou a nos reunir, e a todo o pessoal que nos ajudou a deixar esse programa no ar. Vai ter muito assunto para a gente voltar a conversar. Vamos sim, com certeza. Um bom dia para todos.